somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Que bom ter você aqui. Esse é o nosso momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, o Deus que tem sustentado a minha e a sua vida. E é pelos méritos de Jesus Cristo, o Filho amado do nosso Senhor, o nosso Redentor e Salvador, que aqui estamos. Nós todos precisamos, carecemos de um Salvador. E este Salvador, esse Redentor de nossas almas, é Jesus Cristo. Ele é o motivo central da nossa adoração. Ele é o centro de absolutamente todas as coisas. E ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobra, toda língua confessa e toda língua há de confessar que Jesus Cristo de fato é Senhor. Nos momentos de profunda dificuldade, nos momentos de intensa alegria, os nossos corações se dedicam e se devotam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o nosso coração se enche de paz e alegria. Ao nome de Jesus Cristo, cadeias são quebradas. Ao nome de Jesus Cristo, nossas vidas são libertas e nós somos conduzidos à plenitude de vida. Gostaria que você se dedicasse em adoração ao Senhor nesse momento. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.
No nome de Jesus Cristo, nós temos certeza de que fomos reconectados ao Pai. Então, a gente pode viver plenitude de vida. De fato, essa próxima música fala da nossa dependência profunda do nosso Senhor. Que você faça dessa música uma oração cantada ao nosso Deus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que eu desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que eu desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Juntos, eu tenho sede. Eu tenho Sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço. Me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu Uma és. vez, manancial. Manancial, única fonte de vida tu és. Senhor, nós dependemos de Ti e assim como a corça suspira pelas águas, nós carecemos do Senhor. Nós dependemos profundamente do Senhor e que o desejo da nossa alma, do mais íntimo do nosso coração, seja buscar a Ti, conhecer ao Senhor, se relacionar contigo, depender profundamente de Ti. Por favor, Senhor, nessa dependência é que estamos aqui. Pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. E confiados nos méritos de Jesus Cristo, nós sabemos que ao nos colocarmos diante da Sua palavra, ao nos dedicarmos aqui de coração, sinceros, o Senhor fala conosco. Então, por favor, Senhor,
fale aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Olá, irmãos. É um prazer estar mais uma vez com vocês nesta ocasião que eu considero muito especial, em que compartilhamos a palavra do Senhor, compartilhamos a palavra de Cristo. E nesta noite, ou no momento em que você está assistindo esta transmissão, essa gravação, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu sou Osiel. Eu sou membro da primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande, que é presidida pelo pastor Rômulo Barcelos. E hoje vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu convido a você a abrir seu coração, abrir sua mente e compreender o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, ou nesta ocasião especial. A gente fala noite porque geralmente inicialmente essa transmissão é feita no culto de quinta-feira à noite, né? Mas fica gravado no YouTube e você pode acessar a qualquer hora, então isso que é interessante. Antes de começarmos a falar sobre o que nos propomos nesta ocasião, convido os irmãos a fazerem uma oração junto comigo. Senhor Deus bendito, nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor por nos permitir momentos como este, em que nos debruçamos sobre a Tua Palavra para aprendermos mais de Ti. Tua Palavra que é viva e eficaz, que transforma nossas vidas. Ó Deus, fale conosco através das Escrituras, modificando nosso ser, modificando nosso modo de agir. Ó Deus, nos conformando à imagem de Cristo. Assim oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre a Escritura. É interessante, né? Falar sobre a Escritura e o efeito e o poder que ela tem em nossas vidas. O mundo no qual vivemos, ele está cercado de conhecimentos, né? Filosofias, ideologias, saberes e sabedorias. Todos ao nosso redor têm sempre algo a compartilhar e a nos ensinar, né? Cada um de nós sabe de tudo um pouco e alguns de nós pensam que sabem muito de algo e a todo momento queremos ensinar alguma coisa, né? Dar tutoriais, mesmo sem sermos solicitados. Em nossas redes sociais, por exemplo, compartilhamos dicas, receitas, informações e tantas bobagens sem, na verdade, checar a fonte muitas vezes, sem refletirmos se é verdade. Quando algum guru, né, do conhecimento aparece em vídeos dando conselhos para um modo melhor de vida, criação de filhos, relacionamentos, saúde, comportamento, a gente dá atenção, nós damos atenção e até compartilhamos aquele vídeo. Alguns desses saberes são até bons, né? Alguns são até proveitosos, mas apenas alguns. Alguns desses saberes são bons, mas não todos. Isso que é interessante. Pois bem, agora vamos dar uma olhada no texto sagrado e entender um pouco do que nós temos para colocar nesta noite, ou nesta ocasião. Eu sempre falo noite, porque estou gravando exatamente à noite. Então vamos meditar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta. Então, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, os versículos 16 e 17. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então nós vamos pegar esse texto, nós vamos meditar nele por partes.
Então, em primeiro lugar, isso deve ser dito: toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura nos diz que toda a Escritura é inspirada, não apenas parte dela, como dizem os teólogos liberais. Toda quer dizer de Gênesis a Apocalipse. Não uma porção aqui e outra acolá. É fato que a Bíblia não é exaustiva, no sentido de não dizer tudo sobre Deus, não dizer tudo sobre Jesus Cristo, mas ela é suficiente. Ou seja, Deus nos revelou na Bíblia tudo o que é suficiente para a nossa salvação e redenção. Tudo o que precisamos saber para um relacionamento ou para nos relacionarmos com Ele, com Deus, e conhecer a sua vontade para nós e assim vivermos por ela. Por esta razão é importante que saibamos parar onde a Bíblia para. Nos calar onde a Bíblia se cala. Do contrário, estaremos formulando heresias e cometendo erros, indo além do que está escrito. Por exemplo, nós não temos que conjecturar e gastar tempo e até formular ideias sobre o que Jesus estava escrevendo no chão enquanto os algozes da mulher flagrada em adultério tentavam apanhá-lo em alguma armadilha. Está lá em João 8, versículos 3 a 11. Ou o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos. Se há conjecturas, são conjecturas. Não temos que gastar nosso tempo com coisas que não estão nas Escrituras. Então as heresias surgem quando tentamos preencher lacunas com as nossas próprias ideias, diante daquilo que Deus quis que permanecesse com lacunas. Tem coisas que Deus não revelou. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Está lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas tem uma contundente advertência contra o falso ensino, contra o ensino daquilo que não é Escritura. Ele diz: mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, versículo 8. Então não é de hoje que prega um evangelho que não é evangelho. É interessante notar que ele diz que mesmo eles, ou um anjo vier pregar outro evangelho diferente das Escrituras, inspiradas por Deus, que seja rejeitado, que não se dê ouvidos. Portanto, vejam este exemplo. Olha que interessante. Olha o que aconteceu no ano 610 da era cristã. Acredite-se que no ano 610, quando Maomé tinha 40 anos, Mohammed, enquanto realizavam os seus retiros espirituais, numa das cavernas do Monte Hira, ele foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe ordenou que recitasse os versos enviados por Deus e comunicou que Deus o havia escolhido como último profeta enviado à humanidade. Então Maomé deu ouvidos à mensagem do anjo e começou a propagar o que supostamente ouvira. Olha aí o anjo, supostamente, dando um outro evangelho a uma pessoa. Quer outro exemplo? Mais recente, nem tão recente assim, em 1823, um homem chamado Joseph Smith, ele foi visitado por um anjo celestial, um mensageiro celestial chamado Moroni, que o guiou ao monte lá em Nova York, no estado de Nova York, onde mostrou a Joseph placas de ouro que continham a história de uma antiga civilização vinda de Jerusalém, estava escrito em egípcio, que estabeleceu-se nas Américas por indicação divina. E assim nasce o que hoje é conhecido como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. Ainda hoje eu vejo tanta gente dando ouvidos ao que supostamente anjos lhes falaram, não se contentam com a palavra de Deus, não se dão por satisfeitas com a revelação de Deus para nós nas Escrituras, sempre buscam algo além.
Então, por essa razão, o apóstolo Paulo orientou a Timóteo, também em sua segunda carta, dizendo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3. Então esse tempo já estamos vivendo ele há muito tempo, né? O tempo que não suportam a sã doutrina. Nós vivemos uma geração que rejeita completamente o ensino da Escritura ou quer que ela seja do jeito que querem que seja. Ou seja, se recusam a ouvir a verdade. O apóstolo diz mais a Timóteo: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo 4,4. O que nos leva ao segundo ponto: útil para o ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Vejamos, quando o povo hebreu estava prestes a tomar a posse da terra prometida, Moisés fez uma longa pregação recapitulando tudo que o Senhor ordenara, e então ele disse ao povo que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. Aos pais foi dada a responsabilidade de ensinar a seus filhos toda a vontade de Deus. Por essa razão, o sábio diz ao filho: olha que interessante, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Provérbios 6, versículos 20 a 23. Olha que interessante o caso de Timóteo, a quem ele endereça duas cartas. A avó e a mãe de Timóteo, a quem o apóstolo escreve duas cartas, quando Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, o momento dessas cartas foi nesta ocasião, seguiram à risca tal ensino. Está lá em Deuteronômio. Embora o pai de Timóteo não fosse judeu, isso está lá em Atos capítulo 16, versículos, a partir do versículo 1 até o 4, você tem essa informação. O pai de Timóteo não era judeu, mas a mãe e a avó eram, e não lhe permitiu ser participante de todos os ritos da religião judaica. Então Timóteo, filho de mãe judia e de pai grego, o nome da mãe dele era Eunice. Então Eunice, mãe de Timóteo, lhe ensinou as Escrituras conforme orientado no livro de Deuteronômio. Olha que interessante o apóstolo Paulo falando com ele: recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E mais, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Então a mãe e a avó de Timóteo seguiram à risca da orientação da palavra. Jesus, quando ele nos deu a chamada grande comissão, olha o que ele disse com relação ao ensino: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Mateus 28, versículos 19 e 20.
Então, novamente encontramos o apóstolo Paulo orientando Timóteo, dizendo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. 2 Timóteo 2:2. Veja o apóstolo Paulo que ele tinha um cuidado de ensinar a verdade e recomendava que esta fosse ensinada a outros. Mas não era simplesmente ensinar, tinha que ser ensinada por homens fiéis, que não distorceriam a verdade a ser ensinada. Ele tinha preocupação de ser fiel à palavra que era ensinada. Vejamos o que ele diz aos irmãos de Corinto, em sua segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo disse: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Então Paulo diz que ele e seus companheiros cuidavam em não torcer a palavra de Deus. Ele tinha preocupação de expor a verdade. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele fala de pessoas que distorciam as escrituras em seus ensinos. E quando Pedro fala do apóstolo Paulo, ele diz: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Portanto, a palavra pura, o genuíno alimento espiritual, deve estar em nossos corações. Devemos buscar o verdadeiro ensino todos os dias, nos debruçando sobre a palavra de Deus. Devemos mergulhar nela para aprender. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Não devemos desprezar o que Deus tem a nos ensinar em sua palavra. Devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo de Pedro 3,18, para que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem aos erros, ou induzem ao erro, Efésios 4,14. Isso nos leva ao terceiro ponto. Em terceiro lugar, para a repreensão, para a correção. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. E aqui eu quero dividir em duas partes: repreender a nós mesmos e repreender ao outro. Vejamos. Primeiro, então, vejamos repreender a nós mesmos. Ao lermos e meditarmos na palavra de Deus diariamente, nós somos por ela repreendidos. Eu preciso aprender e me deixar corrigir pela palavra de Deus. Quando se fala de repreensão, sempre pensamos no outro. Dificilmente pensamos que nós mesmos precisamos de repreensão. Temos que fazer a oração de Davi no Salmo 51, quando ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Salmo 51, versículos 2 a 4, versículo 10. Então a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossos corações. Colossenses 3,16. Para podermos repreender a nós mesmos com a palavra de Deus, com o método está escrito. Eu vou falar do método está escrito. Então, precisamos saber que está escrito. Assim como Jesus, quando tentado por Satanás no deserto. Vejamos, Mateus capítulo 4, versículo 4,
Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui estava citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que nós temos na nossa Bíblia. Jesus estava combatendo Satanás com a palavra de Deus. Estava usando o método está escrito. O problema da maioria dos crentes ao longo dos séculos é não saber o que está escrito e muito menos onde está escrito. É comum hoje encontrar crentes colocando palavras na boca de Jesus, em vez de a palavra de Jesus estar em seu coração e em sua boca. Vivem o Evangelho segundo eu acho. Né? O Evangelho segundo eu acho. Nós temos que nos permitir ser limpos pela palavra. João capítulo 15, versículo 3. Temos que aceitar as repreensões da palavra de Deus, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai ao Filho de quem deseja o bem. Provérbios 3, 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Hebreus 12, 6. E é interessante, é considerado feliz aquele que recebe a disciplina do Senhor. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Jó 15, 17. Hoje, o que as pessoas querem são somente as promessas, as bênçãos. Geralmente rejeitam a repreensão, rejeitam a disciplina de Deus, desprezam a correção. Isso nos leva à segunda observação: repreender ao outro. Nós vivemos uma era em que é proibido repreender. A era do não julgueis. A figura de autoridade se fragmentou. Vivemos um período de fragmentação de tudo que representa autoridade. É uma era em que não há mais respeito pelas autoridades. E aí, olha que interessante, a gente transfere esse comportamento para a nossa relação com as Escrituras. Lemos as Escrituras, mas não meditamos nela. E só queremos as partes boas. Não queremos ser por ela repreendidos. Sendo assim, os que presidem sobre nós, como pastores, presbíteros, um ancião, alguém com autoridade na igreja, e que tem o direito, segundo o ensino da Santa Escritura, de nos repreender para o nosso crescimento, essas pessoas são rejeitadas e desrespeitadas. Existe na Escritura instrução específica a esse respeito. Olha que interessante. Devem corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 25. Foi o que o apóstolo Paulo também orientou aos Gálatas. Olha os irmãos da Galácia. Olha o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então a repreensão, a correção, ela é tanto para mim quanto para o outro. Mas primeiramente, tem que pensar em mim. O apóstolo Paulo diz: corrige, mas cuide de você mesmo para que não caia. Então permita que a palavra do Senhor te corrija, te lave, te santifique, te purifique. E aí me leva ao quarto ponto. Já estamos chegando perto do fim. E para a instrução na justiça. Somos instruídos na justiça para andarmos de modo digno do Senhor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse: vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória.
1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 a 12. E escrevendo aos Efésios, Paulo rogou a eles dizendo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, versículos de 1 a 3. Ou seja, somos instruídos pela palavra para vivermos de modo justo, de modo que o nosso procedimento glorifique a Deus. Escrevendo aos Colossenses, Paulo disse: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses 4, versículos 5 e 6. E em sua carta a Tito, uma das suas cartas pastorais, ditas assim, Paulo lhe dá a seguinte orientação: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Tito 2, versículos 7 e 8. O nosso modo de vida, uma vez lavados pela palavra, transformados a cada dia, moldado pelo ensino, pela repreensão e correção de Deus, deve dar provas de que agora não somos mais como os demais, que não servem a Deus. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 29. Olha o que ele disse: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, a palavra para repreensão, para correção, para o ensino, para a instrução na justiça de Deus. Para concluirmos a nossa conversa nesse momento, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Apto e plenamente preparado para toda boa obra. O propósito de sermos instruídos, ensinados, repreendidos, corrigidos pela palavra é que sejamos aptos e preparados para toda boa obra. Não para o orgulho, não é para nos gabarmos, não é para disputarmos quem sabe mais, quem sabe menos, mas é para nos preparar para toda boa obra, ou seja, para sermos os melhores cidadãos deste mundo, para sermos os melhores filhos, os melhores pais, os melhores funcionários, os melhores alunos, os melhores professores, os melhores vizinhos, os melhores motoristas, não no sentido de dirigir super bem, mas no sentido de respeitar todas as leis do trânsito. Enfim, os melhores cidadãos que este mundo tenebroso já pôde ter. E para terminarmos, fiquemos com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras
e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Então, meus irmãos, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta ocasião. E eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, que o Senhor tenha cutucado você, tenha mexido com você para tomar uma atitude diante de Deus e permitir que o Senhor te repreenda, que o Senhor te corrija, que o Senhor te instrua, que o Senhor te ensine, que o Senhor te prepare para toda boa obra e que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Assim, meus irmãos, despeço de vocês. Até o próximo encontro. Fiquem na paz.